Chegou o grande dia. Hoje é o primeiro dia da nossa conferência, então não vou estender muito por aqui. Olá, quero compartilhar com você hoje 3 oportunidades que esse tempo que nós vivemos nos fornece. Nós temos vivido dias e diversas vezes eu ouço pessoas compartilhando as várias perdas que têm visto, têm ouvido, têm vivido, perdas em termos financeiros, em termos econômicos, perdas em termos emocionais, perdas em termos de saúde física, perdas em termos de fé, perdas em termos de esperança, perda em termos de estabilidade. Então, o tempo que nós vivemos tem trazido muitas perdas, mas as pessoas se queixam, as pessoas ficam angustiadas, ficam tristes, ficam até mesmo revoltadas por tudo que nós estamos passando. Mas a partir do texto de João 15, eu percebo 3 oportunidades que nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo. João 15, os 2 primeiros versos, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Jesus nos chamou e nos escolheu para que nós pudéssemos dar frutos. E não apenas um pouquinho de frutos. O texto na sequência vai dizer que ele nos escolheu, nos chamou para que nós possamos dar muitos frutos. E não apenas muitos frutos, mas frutos duradouros. Muitos frutos e frutos duradouros. Mas para que esses frutos possam surgir, para que esses frutos possam ser produzidos em nossas vidas, existe uma maneira de Deus fazer isso. Existe um processo pelo qual esses frutos são desenvolvidos. E esse processo se chama poda. Esse processo é o processo por meio do qual o agricultor poda a videira, poda os ramos. Não sei se você tem experiência, se você sabe, mas todas as vezes que uma videira, depois de dar muitos frutos, depois de um processo, depois que acaba a colheita, ela está num período de descanso, o agricultor geralmente ele vai até a videira e ele então começa o processo de poda. Poda algumas folhas, poda alguns galhos. E por que é isso importante? Por 3 razões. E são essas 3 razões que eu entendo como as 3 oportunidades que nós temos nesse período que nós vivemos, que eu entendo como um período de poda. E você talvez possa estar experimentando de maneira mais profunda essa poda na sua vida. Talvez, como eu disse, em termos físicos, talvez em termos econômicos, talvez em termos familiares, em termos de saúde, em termos de estabilidade. Mas essa poda nos dá 3 oportunidades. A primeira é a oportunidade de formação. A poda é usada no processo pelo agricultor para formar a videira. Como assim? O agricultor usa a poda, essa poda de formação, é chamada assim, poda de formação, para poder estruturar a videira, para poder dar à videira a estrutura necessária para que ela possa suportar, para que ela possa ser impulsionada para poder produzir de maneira correta, de maneira duradoura, de maneira abundante. Então, a formação, a poda por meio da formação, ela gera uma estrutura importante para a videira. Então, os limites que ela deve ter, a forma como ela deve ter, o tipo de crescimento que ela deve ter, até onde ela deve ir, aonde ela não deve ir. Então, a poda é esse processo
usado pelo agricultor. Então aqueles ramos, aqueles galhos que já deram a sua contribuição na última colheita, eles já não são mais necessários. Então agora eles são podados. Eles são podados para quê? Para que eles não atrapalhem o processo de crescimento da videira. Então a formação é uma das incríveis oportunidades que nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo. Formação, aplicando isso espiritualmente, formação em termos de caráter é o tempo de Deus para nos formar, para nos quebrantar, nos moldar, nos dar a forma, o modelo, o molde do seu Filho, de Jesus. Deus usa tempos de crise para transformar o coração, para transformar o caráter, para moldar-nos cada vez mais segundo a sua imagem e semelhança. Então, esses tempos que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos atravessando, são uma grande oportunidade de nós nos perguntarmos o que Deus quer formar, quer moldar em nossas vidas. O que na minha vida precisa ser formado, que precisa ser mais formado? Será que Deus quer formar mais perseverança, talvez? Talvez seja necessário Deus formar mais fé, mais esperança. Talvez Deus queira formar em nosso caráter mais perdão, espírito de perdão. Deus talvez queira formar mais compaixão, mais coragem, talvez Deus queira formar mais dependência dele e da sua palavra e da sua graça. Talvez Deus queira formar nesses dias mais generosidade, nos dar um coração mais generoso. Sim, por que não? Talvez esses dias Deus queira formar em nosso espírito, em nossos corações, uma vida de maior compaixão pelas pessoas, de maior misericórdia. Talvez é uma oportunidade que nós temos de formação. Essa é a primeira oportunidade. A segunda oportunidade que eu vejo que nós temos nesses dias de poda é a oportunidade de frutificar. O agricultor, um dos objetivos, dos propósitos da poda é para que, por meio da poda, a videira, os galhos possam frutificar ainda mais. Então, a poda é um processo que o agricultor tira aqueles galhos que não são mais necessários, que já produziram, já não são mais necessários, que pelo contrário, às vezes eles tomam espaço e atrapalham o crescimento dos novos galhos que vão poder frutificar. Então o agricultor vai lá e corta pensando nos novos frutos que virão. Então ele cria feridas propositalmente nos galhos da videira para que elas então possam crescer mais rápido, crescer mais saudáveis e possam produzir mais, não só produzir mais, produzir melhor. Poda tem como propósito, além de nos formar, tem também o propósito de nos fazer frutificar. Então, muitas vezes nós estamos presos às nossas lamentações, estamos presos às nossas dores, feridas que nós recebemos, privações que nós tivemos, perdas que nós tivemos e não percebemos a oportunidade que Deus está nos dando de frutificar. Muitas vezes o que acontece conosco é que nos acomodamos num status quo da nossa vida, nos acomodamos numa zona de conforto e nós não conseguimos ir além daquilo. Fizemos algumas coisas, produzimos alguns frutos e nos acomodamos a isso, enquanto que Deus espera que nós frutifiquemos cada vez mais e possamos produzir frutos mais duradouros a cada dia mais. Então, a poda é um processo pelo qual Deus nos leva a frutificar mais. Então, por meio da poda, Deus
tira certas coisas das nossas vidas, Ele arranca certos galhos, há certas coisas em nossas vidas que nós não entendemos porque perdemos, porque Deus tirou aquilo, porque Deus quebrou aquilo, porque Deus esmagou aquilo, mas aquilo foi necessário e Deus entende que é necessário para que nós possamos produzir mais frutos que possam glorificar o seu nome. Então, ao invés de permanecermos nos lamentando pelas feridas que recebemos, pelos cortes, pelas podas, pelas perdas, pelas privações, é a grande oportunidade que Deus está nos dando de frutificarmos mais. Todas as podas, todos os galhos, tudo aquilo que Deus tirou das nossas vidas, se Deus tirou algo da sua vida, se Deus podou algum aspecto da sua vida, é porque isso não era necessário para a sua frutificação. É porque isso ia te impedir de frutificar mais dentro daquilo que Deus deseja que você frutifique. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as podas, a disciplina, o trabalhar de Deus também faz parte desse bem maior que Deus deseja para nós, para que nós possamos frutificar mais, para que nós possamos dar mais frutos que possam glorificar a Deus. Então, olhe para as suas feridas, olhe para as suas perdas, olhe para as suas privações como oportunidades de Deus para poder frutificar mais, para poder produzir mais. Então a pergunta que nós temos que fazer é: como eu posso frutificar mais em minha vida? Em que áreas da minha vida eu posso frutificar mais? Pergunte isso para Deus e reflita sobre isso, e pergunte isso para as pessoas que são mais próximas de você. Como eu posso frutificar mais na minha vida? Como em meio a essa situação eu posso frutificar mais? Eu me lembro de uma ilustração que eu vi do meu pai, que ele conta que um mestre, juntamente com seu discípulo, foram até uma aldeia bem pobre, e não havia nada ali, era um lugar deserto, e encontraram uma cabana bem pequena, e estava ali um homem sentado, e o mestre perguntou para aquele homem: como vocês fazem para sobreviver? Como vocês fazem para poderem comer nesse lugar desértico? E então aquele homem respondeu que nós temos uma vaca, e essa vaca nós tiramos o leite que nós tomamos, e também nós, por meio dessa vaca, nós tiramos o leite que vendemos pouquinho para alguns vizinhos, para algumas aldeias vizinhas. Então nós sobrevivemos disso, e essa é a nossa vida já durante muitos anos. Então aquele mestre falou: muito obrigado, ok, se despediu juntamente com seu discípulo e foram embora. Então aquele mestre virou para o seu discípulo, quando eles chegaram no seu local, falou para ele: volta para aquela aldeia, você vai empurrar aquela vaca num precipício. Aquele discípulo ficou sem entender: mas como assim, mestre? É a única fonte de renda que eles têm, como eu posso empurrar? Como eu faria uma coisa dessas com eles? O mestre falou: não questione, apenas vá e empurre aquela vaca no precipício. O discípulo, então, sem questionar, obediente a seu mestre, foi lá e empurrou a vaca no precipício. De noite foi embora. E ele ficou ressentido com aquela situação. Muitos anos se passaram, ele ressentido com aquela história, voltou para lá. Estava tudo diferente, ele não reconheceu. Ele perguntou: havia um senhor que morava aqui numa cabana, e ele tinha uma vaca, e alguém sabe dele? Aí o pessoal indicou: vai até ali que vão saber te dizer. Ele foi até um lugar que estava muito diferente, era um lugar completamente outro, muitas casas, uma fazenda enorme. Quando ele chegou lá, ele contou a história, perguntou daquele senhor que morava por ali algum tempo atrás, e disseram para ele que de fato, depois que aquela vaca se perdeu, eles não tinham mais condições de
sobreviver, então eles começaram a plantar, então começaram a se virar, a plantar na terra, então aquilo foi crescendo, então seus negócios expandiram, agora eles tinham uma grande rede de negócio, eles tinham uma fazenda enorme, por meio daquilo eles criaram vários empregos e tinham recursos abundantes, e era aquele senhor agora que estava falando com aquele discípulo, e ele havia se tornado um homem muito próspero. E o discípulo então, sem acreditar, contou para ele, falou que na verdade fui eu que empurrei a vaca no precipício por uma ordem do meu mestre, que até esse momento eu nunca tinha entendido, mas agora eu entendi. Aquele homem, aquele que era o dono da vaca, ficou muito feliz, o abraçou e disse: puxa, obrigado por ter empurrado a vaca no precipício. Podas são oportunidade de nós frutificarmos. Então a primeira ideia é que a poda é a oportunidade de nós sermos formados em nosso caráter, em nossa vida, transformados. A poda, em segundo lugar, é uma oportunidade de nós frutificarmos. E a poda, em terceiro lugar, é uma oportunidade de renovação, né? Quando o agricultor corta os galhos, ele tira os galhos velhos para que os novos galhos possam nascer. Os galhos com mais vigor, os galhos com mais vida, os galhos mais fortes possam nascer. Então, para que o novo possa nascer, o velho precisa dar espaço, o velho precisa ir embora. Então, por meio da poda é uma oportunidade de renovação, é uma oportunidade de experimentarmos algo novo da parte de Deus, é uma oportunidade de nós experimentarmos um tempo novo, experimentarmos coisas novas, experimentarmos novos começos da parte de Deus, né? Então existem muitas coisas em nossas vidas que já não fazem mais sentido, precisam ser deixadas para trás. Existem muitas coisas em nossas vidas que precisam ser abandonadas para que a gente possa experimentar um novo começo. Talvez Deus está te chamando nesse tempo para uma nova resolução na sua vida, para um novo propósito, para um novo compromisso, para um novo restart na sua vida. Deus talvez está te chamando para um período de você abandonar aquilo que é tóxico na sua vida e poder experimentar algo novo na sua vida. Talvez seja a oportunidade de renovação da sua família, renovação da sua vida e compromisso com Jesus, ou renovação da sua vida de comunhão diária, renovação de relacionamentos que talvez estão quebrados, estão de qualquer modo, renovação talvez da sua intencionalidade em servir a Deus, renovação de perspectiva, renovação. Que renovação, ou quais as áreas da sua vida precisam de renovação? Que tipo de renovação você está precisando, que esse tempo que nós estamos vivendo te dá a oportunidade de você experimentar, né? Talvez amizades importantes que simplesmente ficaram para trás precisam ser renovadas. O tempo que nós vivemos é um tempo que nos dá oportunidade de formação, oportunidade de frutificação e oportunidade de renovação. Termino com uma última história que diz respeito às águias, uma sabedoria do mundo animal. A águia, quando ela está fazendo um ninho para os seus filhotes, ela coloca os galhos do ninho virados para fora, para que os predadores, quando vierem, possam ser espetados e os filhotinhos possam ser protegidos dentro do ninho. Mas à medida que o tempo passa e os filhotes vão crescendo, vão se desenvolvendo, e chega no tempo deles então
irem para um outro nível da sua fase de crescimento, a águia com seu bico pega os galhos e vira para o lado de dentro do ninho, para que os galhos comecem a espetar os filhotes e comecem a incomodá-los e a machucá-los, de maneira que eles não queiram mais e não consigam mais permanecer no ninho, eles então possam sair no ninho e possam voar. Oportunidades que nós temos diante de crises, oportunidade de formação, oportunidade de frutificação, oportunidade de renovação. Minha oração é que Deus use esse período de crise que nós estamos vivendo para realizar esses três elementos na sua vida, e que você e eu possamos crescer, você e eu possamos glorificar mais a Deus, você e eu possamos manifestar a glória de Deus nesse mundo por meio de uma vida que revela Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Grande abraço. Ai, tá doendo. A batida foi forte, hein? Que palavra! Hoje foi só o primeiro dia, e amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, o pastor João Navarro, um amigo meu, já aproveita, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações e você saber quando tiver vídeo novo. Gente, até mais!